Gálatas, capítulo de número 6, versículo 7. Vamos ler, meus irmãos, todos juntos, esse versículo. Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não se engane. De Deus ninguém se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Presta atenção em alguns versículos que são por demais importantes para o nosso entendimento. A carta aos Hebreus nos ensina algumas coisas que são por demais importantes. E eu te convido para pensar um pouco comigo a respeito deste tema, destas expressões que nós encontramos na palavra de Deus. Hebreus capítulo 12 nos fala a respeito da seriedade que nós devemos ter no que diz respeito às coisas de Deus, no que diz respeito ao trato com Deus, ao trato com o Senhor. Diz que nós devemos entender que com Deus não devemos brincar. O texto lá, os Hebreus, diz que Deus é fogo consumidor. Fogo consumidor. E isso, meus irmãos, é algo importante para nós podermos então entender algumas coisas e passar a compreender o que é nos ensinado pela palavra do Senhor. Deus é fogo consumidor, com Ele nós não podemos brincar. Ele então sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas, e diz que nós devemos servir a Deus de maneira agradável, com reverência e santo temor. Quando o autor aos Hebreus fala sobre isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. A palavra de Deus ainda nos diz isso no livro dos Salmos: o Senhor deve ser em extremo temido na assembleia dos santos e grandemente reverenciado por aqueles que o cercam. Quando eu começo a ler textos como esse, eu imagino de que nós pensamos sobre a questão do prazer que é estar na presença de Deus, de o quanto é bom estar na presença de Deus, o quanto é bom servir a Deus, é agradável servir a Deus. Mas quando eu olho para textos como esse, para situações que aconteceram no passado, nós falaremos aqui, eu começo a pensar o quanto é sério e deve ser séria para nós entender a presença de Deus, estar na presença de Deus, viver na presença de Deus, servir a Deus, o quanto isso é sério e o quanto necessita de nós, o quanto é necessário que nós tenhamos temor de estar na presença de Deus. E olha o que a Bíblia nos fala a respeito da presença de Deus e do quanto é sério servir a Deus, que os hebreus, eles tinham um nome para Deus, que é o nome Yahvé. E esse nome Yahvé não era pronunciado, eles não pronunciavam esse nome. São 4 letras, ou 4 letras consoantes, que não perdeu-se a forma de falar, porque os hebreus não falavam esse nome. Tal era o temor que eles tinham pelo Senhor. Yahvé significa Senhor. Quando eles estavam escrevendo ou passando a limpo a Bíblia, ou copiando a Bíblia, os copistas, eles chegavam no lugar onde tinha a palavra Senhor, eles copiavam até chegar essa palavra. Quando chegava nessa palavra, eles saíam, deixavam lá, iam para um processo de purificação, e nesse processo depois eles voltavam e escreviam o nome Yahvé. Tal era o temor que eles tinham de Deus.
O sumo sacerdote entrava uma vez no Santo dos Santos, uma vez por ano, e entrava nesse Santo dos Santos, tinha toda uma cerimônia para entrar nesse lugar, para estar nesse lugar, na presença de Deus. Se ele entrasse lá e ele entrasse de alguma forma errado, fazendo alguma coisa errada, ou não cumprisse tudo aquilo que Deus tinha determinado por ele, ele morria lá. E quando ele entrava com a corda amarrada na cintura, porque se ele entrasse no Santo dos Santos e morresse, e alguém fosse tentar socorrer, morria também. Tal era a seriedade da presença de Deus. E o povo de Deus vivia assim, e sabia disso, e temia ao Senhor. Eu começo a pensar nessas coisas, e começo a pensar em mim, e nos meus irmãos, começo a pensar na igreja. Será se existe hoje esse temor de Deus? Será se existe hoje essa seriedade em servir a Deus? Ou fazemos de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira? Apresentamos para Deus qualquer coisa, e Deus, será se Ele recebe tudo aquilo que nós oferecemos? Talvez porque a gente oferece e diz, não é de todo o coração. Será se Deus recebe porque nós oferecemos de todo o nosso coração? Eu começo a pensar às vezes nos nossos cultos. Geralmente, quando nós falamos o domingo, que é o dia do Senhor, a gente faz de tudo, e o domingo passa a ser tudo menos o dia do Senhor. Porque domingo é o dia da família, domingo é o dia de ver futebol, domingo é o dia de churrasco, domingo é o dia de, eu vou descansar porque eu trabalhei a semana toda, domingo é o dia disso, daquilo outro. E eu pergunto, onde fica o Senhor nessa história? E aí a gente tá em casa, aí já deu 7h25, como a igreja aqui é perto, né? Deu 7h25, aí alguém lembra, opa, hoje tem culto, aí vai lá, pega a Bíblia e vem do jeito que tá, e chega aqui na igreja e cultua o Senhor. Não há uma preparação, não há um preparo, não há de passar o domingo pensando em Deus, fazendo as coisas para Deus, se preparando para vir para o culto, para cultuar ao Senhor, para levar ao Senhor a glória que a Ele é devida. Nós vivemos assim, meus irmãos, infelizmente vivemos assim. E se você fizer uma análise da tua vida e eu fizer análise da minha, nós vamos perceber de que essa tem sido a nossa vida. Nós não estamos nem aí preparando para nos encontrar com Deus, para estar na presença do Senhor. Isso é tão sério, mas tão sério, que nós devemos talvez repensar a nossa maneira de fazer as coisas, de cultuar a Deus, a nossa maneira de vir e estar na presença do Senhor. Nós lemos coisas na palavra de Deus que nos chamam a atenção. Olha só o que o apóstolo Paulo diz a Tito: no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Diz que conhece a Deus, mas de fato não conhece. Diz que serve a Deus, mas as suas obras não mostram que conhecem a Deus. É como a gente entra aqui, está tudo muito bem, tudo muito bonito. Hoje é a primeira vez que eu venho com as janelas e as portas novas. Como ficou bonito isso daqui. E a gente fica, um local agradável, né? Tudo muito bom, tudo muito bonito. Mas quando a gente sai daqui, parece que a gente deixa Deus aqui dentro. Tranca aqui dentro e vai para casa e vive de qualquer jeito. E faz o que a gente quer, da maneira que a gente quer. Nos nossos negócios, Deus não está presente. No nosso namoro, Deus não está presente. No nosso trabalho, Deus não está presente, porque a gente faz e deixa que da minha vida, e deixa que do que eu faço, deixa que das minhas coisas cuido eu. Deus, deixa Ele lá na igreja, e eu vou lá domingo e lá eu me encontro com Ele. Não, meus irmãos. No tocante, dizem que conhecem a Deus, mas não conhecem, porque as suas obras não mostram isto. Aí a gente deve pensar o que a própria Bíblia diz. Alguém, por exemplo, que não ama o próximo, pode dizer que conhece a Deus? E aí a gente sai daqui e a gente vê a necessidade de alguém, seja um parente nosso, seja um amigo, ou seja alguém que nós nem conhecemos, está lá necessitado, e a gente está aqui na igreja, saiu da igreja,
cheio, né, cheio de alegria, porque a gente participou do culto e tudo mais, mas chega lá, a pessoa precisa, a pessoa carece, nós não estamos nem aí. E a pergunta é, que espécie de evangelho é esse que nós vivemos? Que espécie de cristianismo é esse que nós vivemos? Será se de fato as nossas obras mostram que nós servimos a Deus e que nós conhecemos a Deus? Malaquias, o profeta, falando sobre esse assunto, sobre essa responsabilidade que o homem tem de mostrar que conhece a Deus e que serve a Deus de toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, diz: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desonrais ou desprezais o meu nome. Se ele é Deus, onde está a honra dele? De ser reverenciado, de ser temido. E aí talvez você se pergunte, mas o que tem a ver isso com semeadura? O que tem a ver isso com o que o homem semear, isso também ceifará. A minha pergunta para você e para mim é: meus irmãos, o que nós temos semeado? Como tem sido a nossa vida? Semeadura aqui é a própria vida. É tudo que fazemos, tudo que falamos, tudo que pensamos. É todo o nosso viver. Aquilo que semeamos, isso também ceifaremos. E a palavra de Deus fala a respeito dessa semeadura no Antigo Testamento, dizendo: olha, se vocês me amarem, se vocês guardarem a minha palavra, se vocês forem obedientes a mim, eu vos abençoarei. Mas diz: se vocês não me obedecerem, se vocês não andarem segundo a minha palavra, a minha mão será sobre vós, a minha maldição será sobre vós. Deuteronômio capítulo 28. As bênçãos e as maldições. Maldições ali não é coisa do diabo, não. Maldição ali é a mão de Deus mesmo pesando. É Deus retirando a sua bênção. É Deus fazendo na nossa vida aquilo que é algo que Ele mesmo considera na Bíblia algo natural. É a lei da semeadura e da colheita. Aquilo que nós fazemos, nós recebemos. E recebemos do próprio Deus. E recebemos do próprio Deus aquilo que o homem semear. O texto diz: não vos enganeis, de Deus ninguém zomba. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Moisés se encontra com Deus, e no encontro de Moisés com Deus, depois dele fugir do Egito, Deus diz para Moisés: tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você pisa é terra santa. Era a presença de Deus. Era a presença de Deus. O lugar onde você pisa é terra santa. E Moisés então pôde entender de que ele deveria reverenciar ao Senhor. Também outros encontros ou outros momentos em que nós vemos o povo de Deus passando, enfrentando, vivendo. Deuteronômio é dito pelo próprio Moisés: porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Ele é fogo que consome, é Deus zeloso. O Eclesiastes, Salomão diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Quando se encontrar com Deus, como é que você vem? De que forma você vem? O que você tem pensado, o que você tem feito? Vive de qualquer jeito, faz o que quiser, vem e Deus vai perdoar. Sim, Ele perdoa, mas Ele cobra, porque Ele é amor, Ele é misericordioso, mas Ele é justiça. E devemos pensar nessas coisas. O que o homem semear, isso também ceifará. Eclesiastes chega o sábio Salomão a dizer que o resumo de tudo é: teme a Deus. O temor do Senhor. O quanto tem faltado nos nossos dias. O temor do Senhor.
O autor aos Hebreus chega a usar uma expressão que deve nos fazer até arrepiar, porque ele diz assim: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não, meus irmãos, eu não quero nessa noite que você e eu fiquemos com medo de Deus, não, mas que nós saiamos daqui temendo a esse Deus, entendendo de que esse Deus é amor, de que esse Deus é perdão, é misericórdia, é o Deus bondoso, é o Deus gracioso, mas é o Deus que cumpre a sua justiça. Cumpre a sua justiça. Há um texto que me chama muito a atenção, e eu vou pedir que você abra a sua Bíblia nesse texto. É Isaías capítulo 28, o versículo 20. Isaías 28, verso 20. Capítulo 28, versículo de número 20. Me chama a atenção esse versículo, apenas o versículo 20 do capítulo 28. O profeta Isaías fala para um povo de dura cerviz, fala para um povo que não queria ouvir a Deus, que não temia o Senhor. Isaías chega a dizer de que o boi conhece o seu possuidor, mas Israel, o meu povo, não me conhece, me desconhece. Isaías fala para um povo assim, e ele diz: olha, haverá um tempo em que as coisas não serão fáceis, porque Deus pesará a mão. E olha só como ele diz essa mensagem: porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Eu nunca tive esse problema de ter uma cama curta, mas não é o problema do tamanho da cama, é do meu tamanho mesmo. Mas eu sei que tem pessoas aqui que talvez já enfrentaram algum problema desse tipo. Chegar num lugar e a cama ficar curta. E o lençol curto, está frio, cobre a cabeça, o pé fica de fora. Cobre o pé, a cabeça fica de fora. Que situação complicada, que situação difícil. Isaías fala para o povo dizendo: haverá um tempo, haverá um momento em que a cama ficará curta, que não se poderá estender nela, que o cobertor ficará curto, que não poderá se cobrir com ele, as coisas não irão bem, as coisas pesarão para o seu lado. Então fique atento, fique esperto, não brinque com Deus, não brinque com Deus Todo-Poderoso. Ele é amor, Ele é perdão, Ele é misericordioso, mas Ele é justiça. Ele é justiça. Algumas histórias da Bíblia me chamam a atenção. Os filhos, quando Moisés é levantado como chefe, né, como aquele que levaria o povo para a terra prometida, aparece lá homens como Nadab e Abiú, filhos de Arão. E era ensinado de que somente o sumo sacerdote era quem podia acender um determinado fogo, um determinado local de adoração a Deus. E diz que Nadab e Abiú, eles mesmos levaram o seu incensário e eles mesmos colocaram o fogo. Eles resolveram fazer por eles mesmos. Eles tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Algo que Deus não tinha lhes ordenado. A ordem de Deus era que somente o sumo sacerdote faria isto, e eles fizeram. Sabe o que aconteceu com eles? Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram eles perante o Senhor. Nadab e Abiú vêm com a intenção de cultuar a Deus e trazem fogo para acender o altar, mas diz que quando eles fizeram isso, fogo do céu desceu e consumiu esses homens, porque eles vieram com coisas estranhas diante de Deus. Josué é o líder e diz que havia o mandamento do Senhor de que ninguém poderia ir para um determinado local e não podiam trazer nenhum destroço ou nenhum despojo, nada, nem ouro, nem prata, nem boi, nada. Mas diz que alguém resolveu esconder e pegou algo escondido e trouxe. O nome dele é Acã. E Deus então chama Josué e diz: há coisa errada no meio de vocês, há pecado no meio de vocês. Alguém desobedeceu a minha ordem. Então foi lançado sorte, chamou o primeiro por tribos, e caiu sobre a tribo que Acã fazia parte.
E chamou aquela tribo então e disse: olha, quem fez isso? Ninguém se entregou. E disse: olha, então vamos lançar sorte. E caiu sobre a família de Acã. E depois na família vai sobre Acã. E olha só o que acontece: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E Josué disse para ele: por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os a ele e toda a sua família. As consequências do pecado, as consequências de não levar Deus a sério, as consequências de viver da maneira que eu entendo que eu devo viver e não que Deus me ensinou. Eu preciso obedecer a Deus, eu obedeço, mas eu faço do meu jeito, eu dou o meu jeitinho. Não, com Deus não se brinca. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus Deus troveja contra eles, o Senhor julga todas as extremidades da terra. Ninguém pode esconder nada de Deus. Deus conhece o nosso coração, o mais íntimo do nosso coração. No livro do profeta, no livro do sacerdote, ou no livro de Samuel, quando Eli era o sacerdote, é contada essa história. Diz que Eli tinha os seus filhos, Ofni e Finéias, filhos de Eli. E eles são chamados não filhos de Eli no texto aqui, mas diz que são filhos de Belial, são inimigos de Deus. Havia uma ordem de que o sacrifício que era oferecido, os sacerdotes, os levitas, eles podiam ir lá e com um garfo, eles espetavam o garfo e o que saía no garfo era deles. Essa era a ordem. Mas diz que Ofni e Finéias não. Eles iam lá e pegavam das carnes sacrificadas para fazer churrasco. Domingão à tarde, tá lá a carne sacrificada, Deus, vamos lá para pegar, para poder fazer churrasco e comer dessa carne. Mas isso soou muito estranho e terrível aos olhos do Senhor. E o texto diz assim, 1 Samuel capítulo 12, versículo 12, diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. E diz que esses dois homens morreram enquanto estavam com essa irreverência perante o Senhor. Há outra história na Bíblia, que nós conhecemos muito bem, a história de Uzá. Uzá era um rapaz levita, a sua responsabilidade era cuidar das coisas do Senhor, dos ornamentos da casa do Senhor. 40 anos foi o período em que Saul reinou em Israel. Durante esses 40 anos, ou no tempo de Saul, a arca fora levada, a arca da aliança. A arca da aliança era um objeto, uma caixa feita de ouro, feito todo ornamentado da maneira que Deus tinha mandado fazer. Dentro dessa arca ficava a vara que Moisés tinha usado, ficava as tábuas da lei, e ali representava a presença de Deus. A arca da aliança era o que tinha no Santo dos Santos, lugar onde o sacerdote entrava uma vez por ano. A arca da aliança, diz que os inimigos levaram a arca da aliança. 40 anos Israel ficou sem a arca. Mas diz que por onde essa arca passou, por onde a presença do Senhor passou entre os inimigos, não tinha bênção sobre os inimigos. Pelo contrário, diz que onde a arca estava, diz que vinha doença, chagas, morte, dificuldades, a ponto de que ficavam empurrando: não, fica com essa arca para você, porque essa presença de Deus aqui trouxe maldição para nós. Até o ponto em que eles disseram: manda essa arca de volta para o povo de Israel. E Davi é o rei, e Davi ouve falar isso e se alegra, dizendo: nós vamos trazer de volta a arca da aliança. E com muita alegria, Davi então festeja e faz isso com muita festa. Mas quando a arca ela vem de lá do inimigo até Israel, até que se preparasse o local para a arca,
diz que a arca fica na casa de Obed-edom, e diz que enquanto está na casa, diz que a casa era abençoada, tudo prosperava, porque a presença de Deus estava ali. Mas essa arca, Deus tinha dito que deveria ser carregada da seguinte forma: ela tinha umas varas, tinha argolas e tinha algumas varas, e deveria ser colocada essas varas nas argolas, porque ninguém podia tocar na arca, era proibido tocar na arca, e os levitas deveriam carregar no ombro esta arca. Mas diz que os inimigos do povo de Deus mandaram a arca, e eles fizeram algo. Eles construíram um carro, uma carroça bonita, e colocaram bois. Então os bois puxavam esta arca. E diz que quando veio para Israel então nem se importou com isso. Davi, os levitas, eles continuaram com esse carro, mas não tinha sido a maneira que Deus tinha mandado eles fazerem. Mas diz que quando eles vinham então trazendo essa arca da casa de Obed-edom, diz que o boi pisou num buraco, pisou num local, e o boi a arca ia cair. Olha que desastre! A arca ia cair. Uzá, levita, responsável pela arca, alguém vai lá na frente puxando os bois, Uzá vai aqui só cuidando da arca. Quando a arca vai cair, o que é que Uzá faz? Segurou a arca para a arca não cair. Que coisa boa, né? Que boa intenção. Sabe o que acontece com Uzá na hora que ele segura na arca? Morre na hora. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca do Senhor. A minha pergunta é, meus irmãos, que Deus é esse? Parece que é um Deus irado, parece que é um Deus que está pronto e está no céu assim: você errou, eu vou lá para te punir. Não, Deus não é assim. Deus não é assim. Ele nos ama. E se Ele nos punisse por cada pecado que nós cometemos, coitado de nós, coitado de mim, não sei de você, mas coitado de mim. Mas Deus, mesmo sendo esse amor e essa misericórdia, Ele cumpre o que Ele diz na sua palavra. E aquilo que o homem semear, isto também ceifará. E a pergunta eu volto a fazer para você, como faço para mim: o que você tem semeado? Como tem sido a sua vida diante de Deus e também diante dos homens? Porque nós vivemos diante de Deus. Como é importante, meus irmãos, pensar nessas coisas. Como é importante lembrar dessas coisas. Porque a gente olha para o Antigo Testamento e vê todo esse acontecimento. Mas se a gente pensar no Novo Testamento, Ananias e Safira, já é no livro de Atos, livro histórico, mas que conta da igreja. Diz que Ananias e Safira vendeu um campo, vendeu um terreno. E era comum, as pessoas estavam fazendo isso, eles vendiam e davam o que eles tinham, num momento histórico, momento de necessidade do povo. Porque como muitos vieram para Jerusalém, deixaram suas casas e agora servem a Deus, alguns passavam necessidade mesmo. É tempo em que é necessário eleger diáconos para cuidar da distribuição dos alimentos. Então a igreja tinha esse coração. Diz que não tinha nada como seu, mas entregava. O que eles vendiam, eles entregavam. Foi o que Ananias e Safira fizeram. Um casal, eles venderam um sítio e disseram o seguinte: nós vamos entregar, mas nós não vamos entregar tudo não. Vamos combinar aqui entre nós. Diz que nós vendemos por tanto, mas nós vendemos por X. Eles venderam por 1 milhão, mas disseram que tinha vendido por 400 mil. E entregaram 400 mil. E diz que ninguém estava sabendo disso, só eles dois. Diz que eles entraram, vinham bem tranquilos, iam entrando na igreja. E quando ia entrando na igreja, diz, primeiro Ananias vai entrando na igreja e morreu. E aí vem a palavra de Pedro para ele, e depois vem também a sua mulher, que vai entrando também com a mesma mentira e morre também. Vocês não mentiram para nós, nem para a igreja, nem para os homens, vocês mentiram ao Espírito Santo. Eu fico preocupado com isso, porque se hoje
todos os que mentissem para Deus, todos os que vivessem de forma irreverente diante de Deus morressem, como estariam as nossas igrejas? O livro de Atos é escrito, e os livros e essas histórias de Ofni e Finéias, Nadab e Abiú, de Uzá, de Ananias e Safira, estão escritos na Bíblia para servir de exemplos para nós, de como nós devemos nos portar diante de Deus e diante dos homens, de como devemos nos portar diante daquele que é poderoso e conhece todas as coisas, e dele e a ele nós não enganamos. Nós enganamos ao nosso próximo, nós enganamos a outras pessoas, nós colocamos a nossa capa e enganamos. E às vezes se torna até fácil enganar, porque a gente é mestre nisso. É o significado até da palavra hipocrisia na Bíblia, usado aqui, era algo do teatro, onde as pessoas iam para uma peça teatral e colocavam ali uma capa, ou colocavam algo que disfarçava. Quantas vezes nós fazemos isso para vir para a igreja? Colocamos a nossa capa e disfarçamos, mas Deus nos conhece, Deus sabe quem nós somos no íntimo, Deus conhece, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe quem nós somos, e Ele sabe o que nós temos plantado, Ele sabe o que nós temos feito. Aquilo que o homem plantar, aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Eu creio que seria necessário, meus irmãos, todos nós nos colocarmos diante de Deus e pensar nisso e refletir sobre isso. Não vos enganeis. Interessante Paulo, quando escrever essa carta, não dizer isso. Ele diz: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu me faço essa pergunta, meus irmãos: será se de fato temos agradado a Deus? Será se de fato nós agradamos a Deus e Deus se agrada de nós, da nossa vida, das nossas obras, daquilo que nós fazemos? Porque Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos. A ceia do Senhor. Hoje nós separamos esse dia para a ceia do Senhor. E é interessante pensarmos na ceia quando o próprio Jesus institui a ceia do Senhor, que é lembrar da presença dEle, é lembrar do que Ele fez, lembrar da sua morte, lembrar do sacrifício dEle na cruz do Calvário. E a ceia do Senhor, quando nós lemos toda a história, ou tudo que diz respeito à ceia do Senhor, o próprio apóstolo Paulo diz assim, de que nós não devemos participar da ceia do Senhor sem discernir. E aqui eu preciso de explicar o significado dessa expressão, ou esse assunto, discernir o que é o corpo e o que é o sangue. Muitas vezes a gente vê pessoas que participam da ceia e não estão nem aí. O que eu vivi durante a semana, o que eu fiz, eu não me preparei, mas eu venho e participo. Tem gente que come do pão como se fosse um simples pão, que come que bebe do cálice como se fosse um simples suco de vinho, ou um suco de uva, aliás, ou um vinho. Nós devemos comer do pão como quem come do corpo de Cristo. Nós devemos beber do cálice como quem bebe do sangue de Cristo. Não, nós não comemos o corpo de Cristo e nem bebemos o sangue de Cristo, mas comemos como quem come. Ou seja, isto representa, isto mostra o que é. E quando eu lembro do sacrifício de Cristo, eu lembro do que Ele fez por mim. É o que Paulo diz lá aos Coríntios: porque o amor de Cristo me
constrange, eu fico constrangido pelo que Ele fez por mim, pelo que Ele é, e o que eu sou, e o que eu tenho feito. E é necessário então, meus irmãos, arrependimento diante do Senhor. É necessário conserto na vida para participarmos desse momento. Eu era ainda adolescente, quando lá na igreja eu ouvi algo que me assustou. Porque um dia numa reunião, eu ainda adolescente, mas já participava da liderança da igreja, estava nas reuniões, e um diácono disse: olha, hoje eu não vou preparar a ceia do Senhor, e hoje eu não posso tomar da ceia do Senhor. Ele falando com muito sentimento no seu coração, com lágrimas nos olhos, porque ele disse: olha, essa semana não foi uma semana boa para mim. Essa semana eu passei coisas muito difíceis, e na minha casa, e na minha família, com a minha esposa, então eu não estou preparado para participar da ceia do Senhor. Aquilo me chocou, mas aquilo me ensinou muitas coisas. Nós tínhamos lá o nosso grupo de louvor, e eu sempre fiz parte do grupo de louvor lá da igreja, e sempre estava à frente também. Nós tínhamos as nossas reuniões de oração. E quando tínhamos lá, era um grupo com 24, 25 pessoas, e o nosso dia de oração era um dia para ensaiar, um dia para oração, iríamos cantar, e sempre tinha um momento em que algumas pessoas chegavam, por exemplo, no domingo, no momento de oração, dizendo: olha, hoje eu não vou na frente da igreja, porque eu não estou em condição de ir para a frente da igreja. Eu vivia nesse ambiente de temor a Deus, mas eu me vi perdido, ou perdendo esse temor a Deus, e não ver esse temor a Deus na vida das pessoas, que tanto faz participar ou não participar da ceia, tanto faz estar aqui na frente ou não estar na frente, tanto faz se eu estou ou se eu não estou, tanto faz. Não, meus irmãos, nós devemos comer do pão, beber do cálice, discernindo o que é isto. Nós estamos na presença de Deus, nós estamos na presença do mesmo Deus que mostrou ao seu povo que Ele exige de nós santidade, santificação. Mostrou isso na vida de Ofni e Finéias, na vida de Uzá, na vida de Nadab e Abiú, na vida de tantos outros, de Acã, na vida de Safira, na vida de Ananias, mostrando para a sua igreja que Ele requer de nós santificação. Por isso eu entendo como esse momento da ceia do Senhor, um momento de alimento espiritual, um momento de edificação espiritual, mas um momento de conserto com Deus. Conserto com Deus. Porque o texto diz, do apóstolo Paulo, que nós devemos discernir, comer o pão e beber do cálice. Nós devemos fazer uma autoanálise. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É exame, e exame ali é conserto, examinar, pensar, refletir e pedir perdão a Deus e se arrepender, e assim coma do pão e beba do cálice. Então é momento de conserto na nossa vida, é momento de nós nos colocarmos na presença do Senhor e temendo a esse Deus. A ceia é um momento complicado no que diz respeito ao sentimento, porque a ceia deveria ser um momento de reverência, de temor, de quietude da alma, mas é ao mesmo tempo um momento de alegria, de celebração, de júbilo. Então são momentos que se chocam, e que nosso coração encontra esses dois momentos num instante só, de reverência e de alegria, de temor e de celebração, de júbilo. E devemos, nesse instante, celebrar o que Jesus fez por nós, com temor e com alegria, com celebração e com reverência, diante dEle. E eu te convido, meus irmãos, a fazermos isto. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não posso pedir perdão pelo meu pai e ele participar, não. Eu não posso pedir perdão pelo meu filho, pela minha filha, não. Cada um examina-se a si mesmo. Cada um pensa na sua própria vida. E agora é o momento de eu e você fazermos um concerto com Deus. Você pode baixar a tua fronte e orar ao Senhor nesse instante, e clamar a bênção e a graça de Deus sobre a tua vida.